Olá, você que acompanha o GO em Foco, estamos de volta com o Pode Falar de Saúde. Você já sabe, toda segunda-feira às 7 da noite tem um novo episódio, sempre recebendo um profissional da área da saúde, trazendo temas de relevância para você que acompanha o GO em Foco. Então, no YouTube, no Facebook e também no Instagram, você pode ver e rever os nossos episódios. Eu lembro que o nosso patrocinador é o Centro Clínico Olavo Schermer. Você já sabe que tem qualidade, tem profissionais aí experientes, prontos para cuidar de sua saúde, cuidar da saúde de sua família também. Então, na hora de fazer a sua consulta, o seu check-up, o seu exame, vá direto ao Olavo Schermer. E ainda Biomed, o seu laboratório de análises clínicas em Palmeiras de Goiás. Você pode fazer lá o teste do pezinho, exame de DNA, sexagem fetal, tem também o exame toxicológico e ainda todos os laboratórios de análises clínicas. Laboratório é Biomed. E comigo hoje, para poder falarmos aqui sobre emagrecimento saudável, ela que também é apresentadora aqui do Pode Falar de Saúde, o nosso podcast sobre saúde, a nutricionista Amanda Lima. Oi, Amanda, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Marcos, bem-vindo. É um prazer estar aqui agora, novamente sendo entrevistada depois de tantas entrevistas, né? É isso aí, muito bacana, nós que agradecemos. É um bate e volta, né? Sempre daqui e daí. O que importa aqui é trazer informações para os nossos seguidores, né? E você, como nutricionista, tem sempre um assunto bacana, um assunto de interesse da população em geral. E hoje nosso tema é emagrecimento saudável. A gente pode focar aqui um pouquinho nas mulheres, porque nós estamos ainda no mês da mulher, né? E a gente pode dedicar um pouquinho para elas. Mas também a gente fala emagrecimento de um modo geral, né? Nem sempre emagrecer, de qualquer maneira, é saudável, né? Então, é isso que eu já quero perguntar para você aqui, Amanda. O que é esse emagrecimento ou o que é o emagrecimento saudável? Tem diferença de emagrecimento e emagrecimento saudável? Tem sim, e muita diferença. Emagrecer é reduzir peso. Só que esse peso que a gente considera é o peso de balança. O peso de balança, ele é dividido em 4 compartimentos, que é o peso gorduroso, peso muscular, peso residual e o peso ósseo. Muitas das vezes a gente foca no emagrecimento apenas no peso de balança, que considera toda a soma desses compartimentos. Ou seja, eu não sei em que a pessoa perdeu peso. Em qual desses compartimentos? Portanto, o emagrecimento saudável, ele é justamente a gente quantificar em qual desses compartimentos que teve a maior perca de peso. No caso, a perca de gordura. Então, emagrecimento é redução de peso de balança e emagrecimento saudável é a redução do peso em gordura. E isso é medido de que forma? Tem um exame? Essa avaliação é feita de que forma? Nós podemos utilizar vários métodos. Primeiro, a balança, ela não é sozinha o critério para a gente quantificar esses compartimentos corporais. Existem vários métodos no mercado. O mais conhecido e utilizado no sentido de consultório é o método por dobras cutâneas, onde nós medimos em regiões específicas a gordura subcutânea. Com esse método, a gente consegue ter a diferença entre massa magra e massa gordurosa. Se utilizarmos também outro equipamento que chama paquímetro, onde através dele nós conseguimos medir o diâmetro ósseo, a gente também consegue saber o peso de osso. Então, utilizando paquímetro, adipômetro, durante o método de dobras cutâneas, nós temos uma avaliação tetracompartimental, que é o peso dividido em peso gorduroso, peso muscular, peso ósseo e peso residual, que é peso de órgãos e hidratação principalmente. Esse é o método mais conhecido no consultório. Hoje, também tem sido utilizado muito um equipamento que chama bioimpedância. A bioimpedância, ela nada mais é do que um equipamento que mede esses compartimentos corporais através de uma corrente elétrica, que é conduzida por água. Então, através desse equipamento chamado bioimpedância, a gente consegue também ter uma avaliação
com todos esses compartimentos corporais. Esses são os 2 métodos mais utilizados em consultório. Mas também existem métodos de análise de imagem, que é o quê? Tomografia, ressonância e até um mapeamento 3D. Porém, esses métodos, eles têm um custo mais alto, então eles não são utilizados tanto em consultório, são utilizados mais em situações de pesquisa ou quando a gente precisa de uma avaliação um pouquinho mais detalhada para o paciente. Amanda, e qual a regularidade que o profissional faz essa avaliação aí? O ideal é que a avaliação tanto de bioimpedância, tanto de dobras cutâneas, seja feita de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. Porque esse é um tempo básico para que a gente consiga ver uma diferença em composição corporal e não só em peso. E tem muita gente que gosta de ficar toda hora que passa perto da balança, quer ir lá, né? Olhar o peso. Isso prejudica? O que você tem a dizer sobre isso? Pode prejudicar sim, porque principalmente cria um apego quanto ao número que a gente vê ali na balança. Isso, principalmente para mulheres, pode ter um impacto psicológico muito grande. A gente não deve se pesar com tanta frequência e criar um apego quanto a esse número de balança, porque ele é muito variável. Tudo que eu faço que influencia esses compartimentos corporais, principalmente o peso residual, que é peso de hidratação, vai influenciar no meu peso de balança. Para mulheres, isso varia muito durante o período menstrual, por exemplo. Então, a mulher ela tem um período fértil, onde ela não tem tanta retenção hídrica. Durante a fase de menstruação, ela acaba tendo mais retenção hídrica. Tudo isso vai influenciar no peso de balança. Além de exercício, além de alimentação e além de horário. Pode fazer o teste. Se pesa de manhã e se pesa à noite no mesmo dia. Vai ter uma diferença de peso de balança. Então, o ideal é pesar sempre com regularidade, mesmo no mesmo horário ali a cada dia. Sim, para que a gente tenha uma margem de erro menor. E evitar, então, a ansiedade, né? Ver a balança já vira a cara, né? Vira o rosto. Sim, porque não existe um peso específico que seria o padrão para todo mundo. A gente calcula o peso, além de ser por altura, também considerando esses compartimentos corporais. Então, uma pessoa que tem o mesmo peso e a mesma altura, ela pode ter composição corporal diferente. Então, ela pode ter mais massa muscular ou mais gordura. E o profissional que faz essa avaliação é sempre nutricionista ou tem outros tipos de profissionais? O profissional de educação física, ele tem o método de dobras cutâneas, inclusive ensinado na faculdade. Então, ele também pode fazer. Tá? Mas não é exclusivo do nutricionista. O nutricionista é o profissional que mais utiliza isso em consulta, porque para que a gente faça um diagnóstico nutricional, ou seja, se a pessoa está com obesidade, sobrepeso, peso adequado ou desnutrição, isso é um diagnóstico que o nutricionista faz. Então, a gente utiliza muito esses métodos para dar esse diagnóstico, mas não é restritivo ao nutricionista. Todo profissional da saúde ele pode, sim, trabalhar com esses métodos. Muito bem, hoje aqui no Pode Falar de Saúde estamos conversando, batendo um papo sobre emagrecimento saudável com a nutricionista Amanda Lima. Muito obrigado pelo seu carinho e atenção, a audiência também. Lembrando que nós estamos falando aqui em nome do Centro Clínico Olavo Schermer, uma história de mais de 50 anos em Palmeiras de Goiás e região, com diversos profissionais. Eu acredito que já tem uns 30 profissionais atendendo ali no Olavo Schermer, várias especialidades. Então, antes de procurar um profissional, procure primeiro o Olavo Schermer, porque às vezes o que você está procurando está ali de fácil acesso, né? Não precisa você sair de Palmeiras de Goiás para procurar um profissional da saúde. O diretor técnico responsável é o Dr. Esron Marques de Brito. Com a gente também o Laboratório de Análises Clínicas Biomed. Isso mesmo, você pode procurar Biomed Palmeiras de Goiás aí no Instagram. Começa a seguir também para acompanhar as publicações aí do Laboratório Biomed. Na hora de fazer o seu exame, o médico passou ali o exame, corre para o Biomed, resultados de excelência. Inclusive, tem exames hormonais. Procure, então, o Laboratório Biomed em Palmeiras de Goiás. Amanda Lima, comigo aqui, emagrecimento saudável. Nem toda a gordura que temos no corpo é igual, né? E como entender isso para um emagrecimento saudável? Como é que faz essa diferenciação aí? No nosso corpo, nós temos 2 tipos de tecido que armazenam gordura. O tecido branco e o tecido marrom.
O tecido branco, ele basicamente tem essa função apenas de armazenamento. Já o tecido gorduroso marrom, ele também pode queimar calorias. Então, quando a gente fala de emagrecimento saudável, a gente não tem que focar apenas em queimar gordura de uma forma geral, mas também em ativar esse tecido adiposo marrom. Por quê? Em torno de 50 gramas desse tecido pode queimar até 250 calorias. Existe uma frase muito comum na época do inverno que é: no frio a gente emagrece. Isso tem um fundinho de verdade. Por quê? Porque o frio ele pode ativar esse tecido gorduroso marrom. Só que a gente não vive no frio e, claro, não tem como nós ficarmos sempre ali ativando o nosso corpo com frio. Então, existem alguns alimentos que também podem ajudar a gente a ativar esse tecido gorduroso marrom. Por exemplo, alimentos que têm compostos bioativos. Então, cafeína, resveratrol, o próprio ômega 3 rico em EPA. São algumas substâncias que nos auxiliam a ativar esse tecido gorduroso marrom. Além de contagem de calorias adequado, porque para que tenha um emagrecimento, a gente precisa sim ter um balanço energético negativo e também a atividade física. Então, esses são os fatores que nos auxiliam também a pensar um pouquinho mais além de caloria e peso de balança, mas também uma questão saudável de metabolismo. Se eu ativo melhor esse tecido gorduroso marrom, eu melhoro o meu metabolismo. Falando agora sobre as dietas, né, especialmente aquela dieta de longo prazo, e que promove uma grande perda, né, de peso. Essas dietas, elas são sustentáveis, elas são importantes? O maior perigo dessas dietas, na verdade, são que, primeiro, elas não consideram a mudança de comportamento no sentido psicológico. Então, o comportamento alimentar, ele precisa fazer parte do tratamento do emagrecimento, porque muitas das vezes acontece o quê? Uma mudança de hábitos repentina, 100%, por exemplo, dietas da moda, dieta da carne, dieta do ovo, esses tipos de dietas específicas que não consideram um comportamento alimentar a longo prazo. Então, esses tipos de dietas, elas fazem o quê? Uma redução de peso. Aqui eu estou me referindo a peso de balança, então a gente não sabe se realmente pode ser peso de gordura, peso de músculo, peso residual, tá bom? Então, essas dietas, geralmente, elas prometem redução de peso de balança de larga escala. E o que acontece? Quando para-se de fazer esse tipo de dieta, volta-se aos hábitos antigos e o reganho de peso é muito comum. Então, essas dietas que prometem perda de peso a curto prazo, elas não são sustentáveis a longo prazo. Geralmente, o que acontece é o reganho de peso por conta da volta aos hábitos antigos. Muito bem, Amanda Lima, nutricionista, com a gente aqui no Pode Falar de Saúde, entrando aqui na última parte. O que faz emagrecer, hein, Amanda? O que faz emagrecer é balanço energético negativo, tá? Então, todas as vezes que eu consumo um tanto de caloria menor do que eu gasto, eu vou emagrecer. Porém, nós estamos falando aqui sobre emagrecimento saudável. Para que se tenha um emagrecimento saudável, eu preciso considerar outros fatores que estão relacionados à minha saúde, que esse emagrecimento pode vir a comprometer. Aqui nós temos uma questão muito importante. Todas as vezes que nós fazemos dietas restritivas, nós vamos ter deficiências nutricionais. Seja por uma falta de distribuição adequada de macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, seja por micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, todas as vezes que a gente faz essas dietas restritivas, nós temos um risco de ter deficiências nutricionais. Além do fato de que a gente tem um risco muito grande de perder massa muscular e comprometer o nosso metabolismo. E ter também esse reganho de peso que pode vir como consequência também termos um efeito platô, que é aquela fase, o efeito platô, onde a gente estagna. Então, pessoas que fazem dietas restritivas e nunca mudam o seu comportamento alimentar na mente, elas podem vir a ter esse efeito platô. E agora falando de uma palavrinha difícil, né? Circadiano, é meio estranha, né? O que é esse ciclo, hein, Amanda? Esse ciclo é algo muito importante quando nós falamos de emagrecimento saudável. Não existe emagrecimento saudável sem adequar o ciclo circadiano. Por quê? O ciclo circadiano, na verdade, ele é o ciclo biológico nosso por 24 horas. Ele é responsável por regular alguns hormônios, como cortisol e melatonina, que são os hormônios que nos mantêm despertos ao longo do dia e que nos auxiliam a ter um sono melhor durante a noite. Além disso,
quando esse ciclo ele está desregulado, ou seja, a pessoa troca a noite pelo dia, ou ela acorda muito tarde, dorme muito tarde, vai também ter relação com outros hormônios de saciedade, vai ter relação também com a própria insulina, que é um hormônio que, quando ela está deficiente, pode nos levar a ter uma resistência à insulina, que leva a um pré-diabetes e um diabetes. Então, regular esse ciclo circadiano que influencia todos esses hormônios é indispensável para que a gente tenha um emagrecimento saudável, tá? Então, quando a gente fala de emagrecimento saudável, o tratamento não é apenas quantidade de comida e tipo de alimento, mas sim também regular o nosso ciclo circadiano. Sem isso, a gente não tem um emagrecimento saudável. Para finalizarmos o nosso podcast de hoje, Amanda, eu quero 3 orientações para emagrecimento saudável. O que você trouxe para a gente? Vamos lá, isso daí é para levar para a vida, hein, Marcos? Vamos lá. Então, vamos lá. 3 orientações. A primeira, a alimentação adequada, com quantidade de alimentos, com combinações adequadas e considerando a crononutrição. O que é a crononutrição? É justamente a cronologia dessa alimentação durante 24 horas para que eu consiga adequar esse ciclo circadiano, tá bom? Então, a primeira orientação é essa: quantidade, combinação e crononutrição. O segundo é que a gente consiga, sim, inserir uma atividade física. Tá? Porque a atividade física ela vai ser essencial para que a gente mantenha a massa muscular e até consiga aumentar ela um pouco durante esse processo de emagrecimento, tá? A terceira é incluir mais proteína nessa alimentação, porque a proteína é um nutriente que nos auxilia a ter maior saciedade. Ela também auxilia em quantidades adequadas para que a gente tenha um gasto energético em repouso maior e um gasto energético durante o sono maior, tá? Então, essas são as 3 principais orientações aí para você que quer um emagrecimento saudável. Muito bem, a gente encerra aqui o nosso Pode Falar de Saúde e vamos preparar mais conteúdos aí, viu, Amanda? Para a gente trazermos para os nossos seguidores, com certeza eles interessam muito nesse assunto, né? Ainda mais falar de saúde, né? De alimentação saudável, de emagrecimento saudável, enfim. Depois a gente volta para trazermos mais temas aqui no nosso Pode Falar de Saúde, tá bom? Com certeza. Inclusive, fica o convite para você que está assistindo, sempre deixar um comentário lá nos nossos podcasts, inclusive com as suas dúvidas ou sugestões de próximos temas, né? Isso nos auxilia também a sempre trazer temas relevantes e que realmente possam te ajudar a ser mais saudável. Muito bem, muito obrigado então, Amanda Lima, nutricionista, nossa apresentadora aqui também. A gente divide, né? Aqui tem a doutora Andressa Caroline, cardiologista, tem também a Amanda Lima, nutricionista, e o Marcos Barbosa aqui, que eu entro de vez em quando. Mas está sempre presente nos bastidores. Sempre presente aqui com o nosso Pode Falar de Saúde, que tem feito muito sucesso, tem recebido muitos elogios dos nossos seguidores. Agradecemos aqui o Centro Clínico Olavo Schermer, fazendo a sua consulta, fazendo o seu exame, inclusive lá tem atendimento convênios, por convênios, então inclusive o IPASGO. Informe-se no 3571-1218, é o telefone para você ligar, tá bom? Esse telefone não é mais WhatsApp, esse telefone é para você ligar, 3571-1218. E o Biomed Laboratório de Análises Clínicas também aqui com a gente, apoiando, né, incentivando o nosso Pode Falar de Saúde. Então, teste do pezinho, DNA, exames laboratoriais, inclusive exames hormonais, exame toxicológico, sexagem fetal, enfim, tudo com excelência nos resultados. Fica aqui, ó, pertinho do posto Palmeiras. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira, às 19 horas, com um novo episódio do Pode Falar de Saúde. Tchau, gente. Tchau, Amanda. Até mais.